esta aula. Bom dia, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos começando mais uma aula, nossa aula com esse livro aqui, ó, O Intercessor Feliz, da Beni Johnson. E hoje estamos no capítulo 5, viu, gente? Você que tem o livro pode acompanhar aí. O título é Jesus, nosso exemplo de alegria. Coisa boa, né? Coisa boa é ser alegre. Esses dias nós ministramos na igreja sobre isso, né? E está ligado ali, né, a esses princípios, ó. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar e seja grato, né? Rendei graças o tempo todo, né? Em Cristo Jesus. Você vê que os três princípios estão ligados: alegria, oração e gratidão. Alegria, oração e gratidão. Quem ora é alegre. Quem ganha almas é alegre, né? Quem tem uma vida com Deus é feliz. Eu estava esses dias mesmo conversando um pouco sobre isso, né? O meu pai, o pastor Joel Vion, quem conhece sabe o quanto que ele é alegre, né? Sempre brincando, sempre contando piadas, sempre se divertindo. E esse é um segredo. Eu creio que este é um segredo para que ele tenha aí praticamente 82 anos, né? Daqui a uma semana, dia 3 de janeiro, aniversário do pastor Joel, vai completar 82, e aquela saúde que ele tem, né? A saúde física, mental, emocional, porque vive alegre. Agora, lógico que esse viver alegre não significa que você não vai passar por uma luta, ou até ter um momento, né, de tristeza. Por isso que ele diz, alegrai-vos sempre, Paulo fala isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Aqui está a diferença. A nossa alegria não está em situações externas, né? A nossa alegria não depende de estar tudo bem. A nossa alegria não depende simplesmente de coisas físicas, materiais, seja dinheiro, seja saúde. A nossa alegria vai além disso. Nossa alegria vem do Senhor, de Deus. Então, mesmo que falte alguma dessas coisas, a alegria não vai faltar, porque a nossa alegria não está baseada em coisas que podem faltar. A nossa alegria está firmada naquilo que nunca irá faltar. Alegrai-vos sempre no Senhor Deus. Aleluia! E Jesus é o nosso exemplo de alegria. Temos aqui um capítulo inteiro que fala sobre isso, e eu louvo a Deus, né? Que nós possamos cada dia nos alegrarmos ainda mais e mais em Deus. É interessante que algumas pessoas podem dizer assim que não tem referências bíblicas que fale, por exemplo, de Jesus rindo, de Jesus se alegrando. Eu cheguei já uma vez, gente, a assistir esta cena. Eu estava numa viagem no interior da Bahia e eu estava com um amigo meu passando por lá. E um dia nós saímos para ir no monte orar. Fomos no monte e naquele monte se reunia várias pessoas de várias igrejas diferentes. E quando eu estava naquele monte, nós deparamos com uma pessoa muito séria, o tempo todo com aquela cara fechada, não sorria de jeito nenhum. E este meu amigo que morava ali naquela cidade, no interior da Bahia, ele virou para mim e explicou, olha, esse rapaz, ele disse que ele não vai sorrir, porque ele nunca viu na Bíblia Jesus sorrindo, então ele acha errado sorrir, então ele quer viver uma vida séria, sem sorrir. Olha que linha de pensamento mais horrível, mais triste. Jesus não sorriu. Não é porque
a Bíblia não fala claramente de Jesus. Vamos ver algumas referências aqui de Jesus sorrindo, que ele não sorria. O autor do livro, ele comenta aqui algumas situações de você ler nas entrelinhas, porque pensa comigo, se nos dias de hoje nós quando estamos num culto e a glória de Deus se manifesta, pessoas são libertas, pessoas são curadas, o ambiente muda, se torna um ambiente festivo, alegre. Como alguém que tem uma vida ali de tristeza, uma vida carregando uma enfermidade, imagina quando Jesus ora por aquele paralítico e o paralítico começa a andar. Quando Jesus ora por alguém que está cego de nascença e de repente ele começa a enxergar, você acha que essa pessoa ela vai dizer muito obrigado, estou agora enxergando? É impossível que ela não entre em júbilo e alegria. E eu creio que é impossível que Jesus também não se alegre com aquela cena, vendo todo mundo festejando, todo mundo celebrando a cura, e Jesus permanecer ali carrancudo, sério, dizendo, oh, muito bem. Não! Outro detalhe, Jesus era jovem, 30 anos de idade, ele inicia seu ministério. Uma vez eu assisti um filme, né, da história de Jesus, e eles, no filme, aqui ela até comenta, né, no livro ela comenta de um momento de um dos filmes a respeito de Jesus, em que Jesus menino estava com Maria, né, sua mãe, e de repente eles estão ali mexendo em algo, trabalhando, e eles começam a brincar e dão risadas juntos. E eu lembro de um filme que eu assisti e eu achei muito interessante porque me fez pensar, a Bíblia não mostra aquilo, mas é totalmente possível essa cena que eu vou descrever para vocês. Estava Jesus ali sentado numa grama, juntamente com 2 discípulos, não lembro qual, mas deve ser um daqueles mais ousados, talvez Pedro, talvez João, que era mais amoroso. E eles estão ali batendo papo, conversando, igual os jovens conversam no dia de hoje. Eu vi os jovens conversando, eles começam a conversar, daqui a pouco um dá um empurrãozinho no outro, daqui a pouco um dá uma chave assim de pescoço, e dá uma mexida no cabelo, aquele negócio, aquela zoeira de jovens. E no filme é muito legal, porque no filme mostra isso, esse lado de Jesus. De repente um pega e dá um empurrão assim no outro. Eu acho que Jesus mesmo que dá um empurrão assim no discípulo, que estava, o discípulo meio desequilibra, meio que cai na grama. Aí ele vem correndo, pula em cima de Jesus e eles começam a rir. E eles caem naquela grama e começam a rolar na grama, no meio de risadas de alegria. A Bíblia não mostra isso, claro que a Bíblia não mostra isso. Mas pensa comigo, jovens com uma missão, vendo a glória de Deus se manifestando, é totalmente possível que tenha acontecido uma cena dessa. Porque Jesus é alegria. Aí nós poderíamos citar aqui, gente, inúmeras referências, porque nós entendemos que o que Jesus nos ensina a respeito da oração é trazer o reino de Deus para a terra. É trazer o reino de Deus para a terra. E eu te pergunto, o que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, verso 17 é muito claro, ele diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. É alegria, o reino de Deus é alegria, e se nós somos chamados a trazer o reino de Deus, nós precisamos trazer a alegria, precisamos ser alegres. Precisamos ser alegres. Isso é lindo, gente. Precisamos dessa alegria. Por isso,
O título dessa live: O Intercessor Feliz. O intercessor, ele precisa desfrutar da alegria do Espírito Santo. Mas o diabo, gente, ele é um espírito enganador. Ele quer colocar esse tipo de mentira na cabeça do povo. Esse tipo de mentiras de que o povo de Deus não deve rir, não deve se alegrar, não deve brincar, né? Que isso não é de Deus. Mas entenda que esta é mais uma das mentiras que esse espírito do engano tenta colocar para sufocar, para impedir de você desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. É mais uma mentira. E lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 3 em diante, diz assim: Pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus. Ou seja, você tem armas poderosas em Deus, que é a oração, que é a sua fé. Para quê? Para destruir fortalezas. Fortalezas. Ele está dizendo aqui, né, para que a oração, a nossa vida com Deus, a nossa fé, ela destrói fortalezas. Fortalezas são essa ação maligna que te aprisiona. Fortalezas são mentiras criadas por esse espírito de engano, pelo pai da mentira, para te impedir de avançar. Então, essas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Aí ele continua dizendo, 2 Coríntios, capítulo 10, verso, agora no finalzinho, né, o verso 5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Meu Deus, olha só o que ele está dizendo aqui. Todo argumento e toda pretensão, tudo aquilo que o diabo constrói na mente do homem, com mentiras, com argumentos. Argumentos que vão contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que Deus está falando, que são os princípios. Quantas pessoas abandonam os princípios da palavra e do conhecimento de Deus porque permitem esses argumentos? Eu já falei sobre isso, que os espinheiros sufocam a árvore e a tornem frutífera. Se aquela árvore vem da semente da palavra, o espinheiro é a semente da palavra do maligno. Palavra do maligno, que são mentiras, são argumentos criados nas mentiras para deixar a palavra de Deus infrutífera na sua vida. E ele termina dizendo: e levamos cativo então o que? Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Leia aí na sua casa, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5, entenda isso, que o diabo ele fica colocando essas mentiras, esses argumentos para te impedir de desfrutar da alegria de Deus. Deixa eu ver, o pessoal vai entrando. Olha, gente, pastor Silvio, lá da Vila Velha, olha, meu Deus do céu. Ótima palavra, falei ontem na igreja que no ano de 2022 precisamos ter uma igreja alegre e feliz, de acordo com esta palavra. Isto é de Deus, uma confirmação, né? Obrigado, meu amigo. Ô, pastor Silvio, eu que louvo a Deus, porque o Espírito é um só, né? O Espírito é um só. Aí, ó, confirmando, o pastor Silvio, lá em Vila Velha, pregou esta palavra ontem. E está aqui na live, né, participando com a gente, confirmando. Deus é maravilhoso. O Espírito é um só. Deus está falando no coração dos pastores. E Deus vai trazendo esta alegria. E aqui, gente, a gente precisa entender algo. Que Jesus,
ele sofreu. Jesus passou por sofrimentos. Jesus chegou ao ponto de pedir que, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus também sabia aonde estava a sua força. Jesus sabia e experimentava, sabe o quê? A alegria no céu. Todo o céu é alegria. Ah, meu Deus, entenda isso. O céu é alegria. O intercessor, uma pessoa de oração, tem que ser alegre, porque é a essência. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Está entendendo isso? É a essência. Sabe? Então, você pode, como intercessor, trazer a alegria dos céus para dentro da sua vida e para dentro da sua casa. Sabe? Nós podemos com certeza ver, né, nas entrelinhas, que quando Jesus estava pregando, ministrando, orando, não tem sombra de dúvida, no meio daqueles milagres, a alegria tomava conta do ambiente. Eu creio que o povo dançava, né? Davi dançou na presença de Deus. Olha, Davi dançou, ele se alegrava e foi recriminado, né? Miriam repreendeu ali Davi, mas Davi não estava nem aí, porque a essência do reino é alegria. É interessante que uma história de Jesus, de cura de Jesus, na Bíblia, na versão da Bíblia, a Mensagem, ele diz assim, olha só, lá em Marcos capítulo 5, 38, na versão A Mensagem, que é bem legal você ter essa versão também, porque ela conta a Bíblia, essa versão, como uma história, né? Ela muda bastante, mas nos faz entender a cena, né? Nos faz entender o contexto, aquele momento. Então, nessa versão diz assim: entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. E Jesus foi ríspido com eles, dizendo: porque todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, mas ela está dormindo. E as pessoas na casa, aqueles que foram por causa da comida e aqueles que foram por causa da fofoca, né? Eles começaram a zombar de Jesus, achando que ele não sabia o que estava falando. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e os seus companheiros, os seus discípulos estavam ali, e entrou no quarto da menina. Segurando na mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. E ela se levantou e começou a andar. E a menina tinha 12 aninhos, 12 anos de idade. Aí termina dizendo: e os pais, obviamente, não continham a alegria. Você acha que os pais que tinham a sua filha de 12 anos como morta, já estava naquele tempo do velório, todo mundo chorando e todo mundo ali naquela tristeza, de repente os pais veem a sua filha amada de 12 anos ressuscitando, levantando, andando? Você acha que os pais iriam ficar sem dar pulos de alegria? E você acha que Jesus não ia se alegrar com eles? Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Jesus é o nosso exemplo de alegria. Eu já citei aqui que o reino de Deus é alegria, Romanos 14, 17. E o próprio Jesus, ele diz o seguinte, lá em Mateus 13, 44, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido no campo. E quando ele encontra, diz o texto, que ele esconde, então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem, então ele compra
aquele campo e toma posse daquele tesouro. Transbordante de alegria. Por isso que no momento, por exemplo, das ofertas, nós precisamos levar as ofertas com alegria. Sabe, estamos já caminhando aqui para um tempo de oração. Nós vamos separar aqui um tempo para orarmos juntos. E eu amo o Salmo de número 2, no verso 4, quando diz assim, que Deus, Ele ri. Você já parou para pensar nisso? Deus, no seu trono, diante dos seus inimigos, Ele ri. Salmo 2,4, lê lá. Ri-se aquele que habita nos céus. No céu tem gargalhada, gente. No céu tem alegria. É a essência do céu. E o intercessor, um homem e uma mulher de oração, precisa transbordar desta alegria. Não porque nós não temos problemas. O Evangelho, a mensagem de Deus, não é um ópio, não é um anestésico que nos faz sair da realidade, nos alienamos das coisas deste mundo. Não é isso, não. A grande diferença é que a nossa alegria não está nas coisas deste mundo. A nossa alegria está em Deus. A nossa alegria está em Deus. É isso aí, graça. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é bom. E a gente chora. Mas não é de tristeza. É de alegria. Porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. Eu quero tirar agora alguns minutinhos, temos aí alguns minutinhos ainda, que você possa orar comigo. E a forma de a gente interagir é através do chat, né? Quem está ao vivo aqui agora, escreva aí aquilo que Deus está falando no teu coração, aquilo que o Espírito Santo está te lembrando. Escreva para que a gente possa compartilhar. Ou até mesmo, se Deus te der um direcionamento para este tempo de oração, faça isso. Ora, me dá aí um amém, um aleluia, para que eu possa ver o teu nome aqui no chat e também possamos estar orando aqui em concordância, liberando uma palavra de Deus, uma palavra de oração pela tua vida. Faça isso, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido. Ora kandarama tire handarama si kandarei. Ora kindere mono sharama se kandaramash. Haramakei, aleluia, Deus, aleluia. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria. Ah, Deus, neste mundo teremos aflições, mas cada vez mais em Ti, Jesus, vivemos, Senhor, a alegria do Senhor. Oh, Pai querido, vai enchendo, ó Pai, essas vidas agora desta alegria, tanto aqueles que estão acompanhando aqui numa gravação que ficará tanto no Instagram, no YouTube, no aplicativo da igreja, onde você estiver assistindo, receba da alegria do Senhor, como também aqueles que estão agora aqui com a gente. A sua Silvio, ser feliz é uma necessidade, viver alegre e ter sua presença constante, essa alegria constante. Oh, pastor Silvio, Deus te abençoe e Deus continue te usando para trazer as revelações dos céus. Deus é contigo, pastor. Deus é contigo. A luta que você possa estar passando, ela é passageira, é passageira. Às vezes vivemos um capítulo da nossa história e dentro de um livro existem aqueles capítulos que parece que tudo acabou.
Mas quando você começa a ler o próximo capítulo da história, você percebe uma reviravolta e tudo muda. Entenda que um capítulo não é o resumo de um livro. O capítulo é apenas uma pequena parte e que é necessária para o desenvolver de uma história, de uma linda história que Deus está escrevendo na sua vida. Deus te abençoe, pastor Silvio. Silvana está aqui com a gente também, a Silvana do Vale. Alegria é fruto do Espírito. Boa lembrança, alegria é fruto. Ah, meu irmão, você é fruto. Ela vem desta árvore, desta semente que é a palavra de Deus. E eu digo mais, olha como é lindo. Ela vem da semente, mas a semente também vem do fruto. O fruto, na sua grande maioria, carrega a semente. O fruto faz com que se multiplique. Antes era uma árvore, e através dos frutos e a semente que está no fruto se multiplica. Então deixa o fruto do Espírito carregar e levar essa semente da alegria. Eduardo, Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua esposa, né, Beatriz? Aleluia, Deus é bom o tempo todo, verdade. Ah, Eduardo, que Deus te dê graças, que Deus te dê força, que Deus te dê, sabe, entendimento cada dia mais da palavra. Que Deus abra a tua mente para revelações genuínas, leite puro, não adulterado, leite original da palavra. Tamo junto, viu, Eduardo? Deus te abençoe em nome de Jesus. A Magna também escreveu aqui: quando aprendemos a buscar a nossa alegria, vem de Deus, tudo muda, fica mais fácil entender tudo. É verdade. Quando entendemos, sabe, uma vez eu vi um dos pensadores, ele disse assim: muitos tentam entender para crer, mas eu prefiro crer para entender. Porque às vezes a gente não consegue entender tudo. Porque essa alegria mesmo, né, Magna? Esta alegria mesmo, às vezes a gente não entende. E as pessoas vão olhar para a gente e falar assim: cara doido, que mulher mais doida, tanta luta, tanto problema, tanta coisa acontecendo, mas ela está aí com um sorriso no rosto. É algo que vai além do entendimento humano, porque ela vem do Espírito, ela é fruto do Espírito, tem essa alegria. Graça, Deus te abençoe, viu, Graça? Que cada dia mais e mais a graça de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o teu filho, viu? Que continue sendo esta mulher de Deus, este coração maravilhoso que você tem. Deus te abençoe poderosamente, Graça. Eu oro por todos. Encerrando aqui, ó Pai, este tempo de oração. Ora candere macheire handarai. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu Espírito, que nós possamos desfrutar cada dia mais e mais da alegria do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu abençoo a todos em nome de Jesus.